É, é curioso saber qual é o tamanho da força do Lula, né? Eu acho que o Lula é maior do que o PT. Eu acho que a mandelização dele já começou, já está em curso, e acho que é um grande erro qualquer um subestimar sempre uma ameaça populista como o Lula. Ele conta com o apoio de intelectuais, de artistas, de muitos jornalistas, e todos esses vão estar atuando para criar a narrativa de que ele foi perseguido mesmo, é um perseguido político e está regenerado, ficha limpa e tudo mais. E que na época do seu governo o pobre tinha comida, não sei o quê, e vão comparar com a bonança lá causada pela China, no começo do governo Lula, antes dele e depois do seu poste, Dilma Rousseff começarem a destruir tudo. Né? Então, assim, eu não subestimo. Acho que é um grande erro. Mas eu acho que essa força não é tão grande assim. E óbvio que seria legal, do ponto de vista de fortalecimento do imaginário democrático brasileiro, até das instituições, se alguém como Lula fosse derrotado de vez nas urnas, né? Porque criou também esse espectro de que ele não perde, ele é invencível. Mentira, ele perdeu 3 eleições seguidas até ganhar, mas depois, lançando mão de muito uso da máquina pública, né? Ele conseguiu realmente ser eleito, reeleito e emplacar a Dilma e depois a Dilma ser reeleita numa eleição muito estranha, né? Então, assim, eu não subestimo, mas eu acho que ele não está com essa bola toda. Por quê? O PT levou um sacode nas eleições municipais, não tem mais mortadela entrando nos cofres de CUT, UNE e MST. A reforma trabalhista deu uma secada nos cofres desses sindicatos e tudo mais. Então, o PT não tem a capilaridade dos municípios, não tem os seus cabos eleitorais mantidos a tetas públicas, pelo menos não tantos como já teve, e perde força. E o próprio Lula, a imensa maioria da população brasileira sabe que é um ladrão. Não importa o que os seus colegas supremos tenham feito para aliviar sua barra. Então, eu não acho que ele tem essa bola toda. Mas é sempre um perigo. E aí vem um aspecto que eu não sei até que ponto eu confio nas urnas. Eu não sei. Né? Eu acho que tem que passar a questão do voto impresso, acho que é o mínimo para a gente poder fazer um double check ali e tudo mais. E eu não sei, nós estamos falando de um TSE hoje, comandado por alguém como Barroso, por exemplo, que faz live com o Felipe Neto, que faz live com 2 pré-candidatos, como o Huck, por exemplo, alfinetando o presidente da República. É alguém que quer empurrar a história na direção do que ele considera progresso, justiça racial e tudo mais. Assim, eu não confio. Eu olho, de novo, repito o que eu disse na primeira fala. Para mim, o principal adversário a ser enfrentado hoje é aquele que repete na cara lavada que nossas instituições estão funcionando perfeitamente no Brasil, que o Brasil é um país normal. Não, não é um país normal. Então, assim, eu desconfio. Mas eu acho que o Lula tem ali cativos algo como 20%, né, que é a turma que casa com o PT, mesmo que o Lula seja pego 15 a 20%, nem que o Lula, mesmo que o Lula seja pego, enfim, abusando de uma criança em praça pública. Né? É, não, limpando o cofre, né? Pegam o Lula mascarado dentro de um banco, com a mão dentro do cofre, e falando, olha que cara altruísta, né? Botou a máscara por causa da poeira e tá limpando o cofre pro banqueiro, né? É, não, então assim, eu não menosprezo a força do Lula, que eu acho maior do que a força do PT, né? E mesmo assim, vale lembrar que o Haddad teve 47 milhões de votos, e quando a gente está falando em diferença de 10 pontos, né, na verdade é 5, né, 5,5, porque basta metade mudar que já empatou. Então, assim, eu acho que gera essa confusão e reforça o cenário de polarização. Né? Enquanto o lulismo existir como uma espada sobre nossas cabeças, com a ameaça de um rumo à Venezuela, passando pelo estágio da Argentina, né, do Foro de São Paulo, eu acho que não tem espaço no país, infelizmente,
para um debate mais moderado sobre coisas técnicas, sobre reformas e mais civilizado. Porque eu já fiz essa análise antes e o livro do historiador, professor na Califórnia, Victor Davis Hanson, The Case for Trump, me deu uma despertada, né? Ele traz ali a figura do herói trágico. Se a sua cidadezinha é tomada por bandoleiros, você não vai estar o Vitor é colunista da Gazeta do Povo. Não, e da Gazeta, exatamente. Mas assim, você não vai com a sua cidadezinha tomada por bandoleiros discutir, né? Não, eu acho que a reforma ideal, não, vamos conversar aqui com os tucanos de forma civilizada, com a direita conservadora e com uma esquerda e não sei quem. Assim, a sua cidade está tomada. É que nem uma outra metáfora, a sua casa está em chamas. Você vai apagar o incêndio, depois você vai se preocupar com o estrago e com a recomposição dos cômodos e no final com a decoração. Primeiro a estrutura, depois a decoração. Então, é mais ou menos análogo. Enquanto existia a ameaça do Lula voltar, né, que é olhar para a Venezuela, é olhar para a Argentina e entender o que isso significa, não vai ter espaço para essa conversa da Faria Lima, né, dos liberais personalité, alaranjados, uma coisa, né, nobre. Isso é uma viagem, uma ilusão. Sem falar que mesmo esses se mostram cada vez mais tucanos. E eu sou defensor de que o Brasil precisa de uma guinada mais conservadora, inclusive em termos de valores, em termos de costumes, né, a coisa exagerou. O pêndulo extrapolou para o lado, abre aspas, progressista. Esse é o tema do meu livro, Confissões de um Ex-Libertário. Então, eu acho que precisa de uma direita no poder. Agora, a direita bolsonarista é tosca, tem uma ala muito tacanha, muito tribal, muito virulenta. Tem e é. Então, é óbvio que para mim isso está muito aquém do que precisamos e do que desejamos como uma nação mais avançada. Só que nós não estamos lá. Nós estamos discutindo se vamos virar Argentina ou não ano que vem. Então, dá licença de eu estar mais preocupado em apagar o incêndio, dá licença de eu estar mais preocupado em enxotar os bandoleiros da minha pequena cidade, em vez de discutir se aquela biblioteca pública merece um mármore Carrara ou se tá bom um porcelanato. Sabe, assim, é uma coisa tão evidente para mim, é a palavra que eu tenho repetido, a expressão que eu tenho repetido, e que inclusive eu vi pela primeira vez na boca de um ex-colega e ex-chefe até, né, numa emissora de rádio, que se mostrou um desses tucanos, né, enrustidos, que dizia o seguinte: é importante ter, Constantino, senso de proporção, senso de prioridade. E eu concordava com ele, falava, exatamente, Felipe, é fundamental. E onde é que está o senso de prioridade, o senso de proporção, se as pessoas estão histéricas com qualquer coisa que o Bolsonaro diz, com qualquer coisa que o Bolsonaro fala, se estão acusando ele de forma absolutamente demagógica por 260 mil óbitos na pandemia, a ponto de uma moça que lidera uma ONG de educação absolutamente progressista e globalista, né, a Priscila Cruz, o Todos pela Educação, virar e falar o seguinte: Bolsonaro, né, genocida, esse papo, né, responsável pelas mortes. Aí o descaso do presidente, o mimimi, foi quando ele falou aquela frase lá do mimimi, vamos parar de mimimi. Ela falou, o mimimi está matando 260 mil pessoas. Aí eu vim na mensagem dela e falei, Priscila, e quem está matando os milhares na Argentina, no Peru, no Canadá, nos Estados Unidos e na Alemanha? Olha a resposta dela, ela podia ter me ignorado, seria mais nobre. Ela respondeu, ela virou e falou, aqui no Brasil é o descaso do presidente. Olha que resposta reveladora, né? Tá, entendi. Então as mortes de Covid no Brasil são culpa do presidente, porque eu quero, e na Alemanha da Angela Merkel é culpa do vírus chinês. Então, assim, esse grau de patologia, de falta de senso de proporção de quem quer discutir e, na verdade, quer resgatar um status quo existente antes da bolha estourar, onde havia uma hegemonia progressista na mídia, o controle absoluto da narrativa e do debate político, antes do advento das redes sociais, né? E onde a grande discussão era entre duas esquerdas, a herbívora e a carnívora, né? Em que o PT era vendido como esquerda e não extrema esquerda, antidemocrática,
e os tucanos eram vendidos como direita. E eles morrem de saudade desses tempos. Eles querem voltar no tempo, eles querem... Pô, será que não dá para pagar, não? Essa liberdade toda de rede social que fez um Constantino juntar mais de 700 mil seguidores e incomodar o dia inteiro a gente com as provocações e apontando e marcando nossas incoerências e hipocrisias. Eles estão tentando, né? Sleeping Giants, as próprias Big Techs tentam censurar, desmonetizar, calar. A gente sabe o que está acontecendo. E hoje, de onde vem a grande ameaça ao debate, a grande ameaça totalitária? Vem desses que se dizem moderados, progressistas e até mesmo liberais. Então a coisa está descambando para um caminho muito perigoso. Muito perigoso. Se essas pessoas não voltarem a valorizar princípios acima de tribos, nós estamos perdidos. Porque no bang-bang, no tiroteio absoluto, né, não vai sobrar muita gente para contar a história, não.